Outubro de 1942. General Motors Inland Division, Dayton, Ohio. George Hyde, um imigrante alemão de 52 anos, fitava especificações que pareciam impossíveis. A submetralhadora Thompson, a arma icônica de guerra americana, custava $200 por unidade, o equivalente a mais de $10.500, nos valores atuais, mais que 4 meses de salário base de um GI comum. Com milhões de soldados sendo enviados para 2 teatros de guerra, a conta era brutal a esse preço. A América não podia armar seu próprio exército. A missão dada a Coronel René Studler era clara, porém esmagadora. Projetar uma submetralhadora que tivesse o desempenho de uma Thompson, mas custasse 90% menos. 7 meses. Era tudo o que Hyde tinha antes que as forças americanas invadissem a Sicília e a Itália, precisando de armas que as fábricas não conseguiam produzir depressa o bastante. Na manhã de 15 de outubro de 1942, George Hyde estava curvado sobre sua mesa de desenho na baia de engenharia, iluminada por fluorescentes da General Motors Inland Division em Dayton. Aos 52 anos, o imigrante nascido na Alemanha já havia passado 2 décadas projetando armas de fogo, mas nada o preparara para a pasta manila que a Coronel René Studler colocara diante dele 3 dias antes. As especificações pareciam uma impossibilidade matemática envolta em linguagem burocrática. A submetralhadora Thompson M1928A1, a arma que se tornara sinônimo do poder de fogo americano das ruas de Chicago às praias do Canal de Guadal, trazia uma etiqueta de preço que fazia os contadores do Pentágono suarem 200 estrelas por unidade em 1939. Hyde refez os cálculos repetidas vezes, esperando que o lápis tivesse escorregado em algum lugar. O valor dava cerca de os $10.500 em poder de compra moderno, mais de 4 meses do salário base de um Private First Class. A versão simplificada M1 da Thompson, acelerada para a produção após Pearl Harbor, ainda custava os 70 pouco avanço, quando se mede a escala da guerra global. A aritmética era implacável. A América precisava armar milhões de homens para campanhas simultâneas na Europa e no Pacífico. Ao $200 cada equipar apenas 1 milhão de soldados custaria os $200 milhões, quase 10% de todo o orçamento de defesa, sem contar munição, treinamento e logística. O Departamento do Tesouro deixara sua posição clara. A Thompson estava se tornando proibitiva para os arsenais americanos. A missão de Studler queimava na mente de Hyde, como um desafio às leis da física, projetar uma submetralhadora com desempenho da Thompson, mas custando 90% menos. As especificações eram rígidas, construção totalmente metálica, munição, calibre 45. ACP taxa cíclica abaixo de 500 tiros por minuto, 90% de precisão, a 50 jardas, ou seja, 9 em cada 10 tiros. Tinham de cair dentro de uma área-alvo de 6 por 6 pés, e o mais crucial, a arma precisava ser fabricável com técnicas de produção automotiva com usinagem mínima, um requisito que fazia os armeiros tradicionais rir e deixava os engenheiros automotivos nervosos. O prazo era ainda mais implacável, 7 meses exatos, cerca de 30 semanas, até que as forças americanas precisassem de quantidades maciças de submetralhadoras para as invasões planejadas da Sicília e da Itália. Relatórios de inteligência indicavam que os defensores alemães e italianos preparavam posições fortificadas que exigiriam combates extensos em curtas distâncias. Cada dia em que as fábricas americanas não conseguissem produzir submetralhadoras acessíveis, era mais um dia em que os GIs poderiam enfrentar posições inimigas armadas com armas caras, que existiam mais nos escritórios de compras do que nas mãos dos soldados. O instinto inicial de Hyde foi aproveitar a experiência recente de sua equipe com manufatura não convencional. A General Motors Inland Division acabara de completar um dos desafios de produção mais audaciosos da guerra, fabricar 1 milhão de pistolas Liberator de tiro único para os combatentes da resistência europeia. Armas rudes, porém, funcionais construídas inteiramente a partir de componentes metálicos,
estampados usando prensas automotivas e técnicas de soldagem por pontos. Se pistolas podiam ser produzidas em massa como peças de carro, talvez os mesmos princípios pudessem escalar para submetralhadoras. O protótipo inicial, designado T-15, surgiu da prancheta de Hyde como uma ruptura radical com a construção tradicional de armas, onde a Thompson apresentava aço usinado e nogueira polida. O T-15 consistia em chapas de aço estampadas e soldadas formadas em um invólucro funcional, porém marcadamente utilitário. Uma empunhadura de arame deslizante telescopava de 29,8 polegadas para 22,8 polegadas. Quando Hyde apresentou o primeiro protótipo ao Aberdeen Proving Ground, o aspecto era promissor em função. Esteticamente, porém, provocou desprezo. Parece algo que caiu da linha de montagem de uma fábrica da Buick, zombou um oficial de armamentos. Cadê a habilidade? Cadê a Woodstock? O exército pedira barato, mas ainda queria que parecesse uma arma de verdade. O que receberam em troca seria chamado mais tarde de a arma mais feia da história americana. Mas no barro da Itália e no inferno congelado da Coreia, os soldados descobririam uma verdade devastadora sobre a relação entre beleza e sobrevivência. O receptor parecia duas seções de paralama automotivo soldadas juntas, o que funcionalmente ele era. Os primeiros testes no campo de provas da GM mostraram resultados promissores. O T-15 disparava com precisão, operava de forma confiável e podia ser desmontado para limpeza em menos de 30 segundos. O mais importante, a estimativa inicial de custo, apontava um preço de fabricação abaixo de $25 por unidade, exatamente a redução de 90% que Estler exigira. Tide permitiu-se um momento de otimismo cauteloso enquanto se preparava para a apresentação formal ao Aberdeen Proving Ground. A viagem até Aberdeen em novembro carregava o peso da capacidade industrial americana. Hyde sabia que seu protótipo representava mais do que economia de custos. Ele encarnava uma questão fundamental sobre a identidade militar americana. O exército abraçaria a eficiência radical ou o conservadorismo institucional? Exigiria que as armas continuassem a parecer instrumentos tradicionais de guerra, independentemente das considerações práticas? A resposta veio rápida e brutal. Os oficiais de armamentos de Aberdeen manusearam o T-15 com desprezo mal disfarçado, suas expressões mudando de curiosidade para decepção e finalmente para rejeição franca. Parece algo que caiu da linha de montagem de uma fábrica da Buick, comentou o Major William Harrison, principal avaliador de pequenas armas de Aberdeen. Cadê a habilidade? Cadê o acabamento? Isso parece mais uma ferramenta de garagem do que uma arma de guerra. O preconceito institucional ia mais fundo que a estética. Durante décadas, a cultura militar americana equiparar a qualidade de arma com artesanato tradicional, aço, usinado, madeira, ajustada, superfícies polidas que denunciavam acabamento manual cuidadoso. O perfil distinto da Thompson com seu carregador em tambor e a meticulosa atenção aos detalhes da Thompson Auto Ordnance Company tornara-se inseparável da identidade militar americana. Oficiais que haviam carregado Thompsons nas trincheiras da França durante a Grande Guerra viram a criação em metal estampado de Hyde como um insulto à tradição militar. Hyde assistiu meses de trabalho serem desprezados em minutos de manuseio superficial. O exército havia pedido explicitamente fabricação barata, mas sua reação revelou a contradição no âmago das compras militares, queriam redução de custos sem compromisso visual. O desempenho do T-15 atendia a todas as especificações, mas sua aparência violava pressupostos não ditos sobre como as armas americanas deveriam parecer. A volta a Dayton estendeu-se por uma fria noite de novembro, preenchida por relatórios vindos do norte da África sobre problemas de confiabilidade da Thompson na areia do deserto e na umidade da selva. A ironia agravava a decepção. A arma bonita já falhava quando mais importava, enquanto os altos oficiais do exército permaneciam obcecados em preservar seu legado estético.
Cada dia em que as linhas de produção lutavam para cumprir as cotas da Thompson, era mais um dia em que os soldados americanos poderiam enfrentar falta de armas de combate próximo. Enquanto a divisão Inland da GM surgia sob as luzes das ruas de Dayton Hyde, encarou uma escolha que definiria tanto seu legado quanto a doutrina de armamento leve americana. Poderia redesenhar sua arma para satisfazer os tradicionalistas militares, ou poderia dar aos soldados americanos o que eles precisavam para sobreviver, independentemente das preferências institucionais. A beleza da Thompson estava matando sua eficácia tão seguramente quanto o fogo inimigo, e Hyde tinha o projeto de seu substituto feio, porém eficaz. Hyde voltou à sua mesa de desenho com uma ideia radical que remodelaria a doutrina de armas leves americana, e se o feio fosse na verdade melhor. A rejeição de Aberdeen doeu, mas também cristalizou uma verdade fundamental sobre aquisições militares que a mente de engenheiro de Hyde podia agora explorar. Os preconceitos estéticos do exército os estavam cegando para a superioridade funcional. Se ele não podia fazer sua arma parecer tradicional, faria com que fosse tão demonstravelmente eficaz que a aparência se tornaria irrelevante. Trabalhando ao lado de Frederick Sampson, engenheiro-chefe da General Motors e mestre da produção automotiva em massa, Hyde embarcou numa desconstrução metódica de tudo o que o exército considerava essencial no projeto de uma submetralhadora. Sampson trazia 3 décadas de experiência transformando aço bruto em componentes automotivos confiáveis, compreendendo visceralmente que elegância na manufatura significava eliminar tudo o que não contribuía para a função central. Onde armeiros tradicionais viam artesanato, Sampson via ineficiência. O novo protótipo, designado T-20, emergiu da colaboração como uma ruptura ainda mais radical com a convenção militar. Hyde eliminou todos os elementos que existiam puramente pela aparência, retendo apenas os componentes que aumentavam diretamente a eficácia no campo de batalha. O resultado parecia rude pelos padrões tradicionais, mas representava uma obra-prima de engenharia funcional que logo ganharia o apelido que definiria seu legado a Grease Gun, em referência à ferramenta automotiva comum de que lembrava. O projeto do receptor incorporava a revolução de pensamento de Hyde. Em vez de usinar um bloco maciço de aço, a abordagem da Thompson, que exigia torneiros qualificados e equipamentos caros, o T-20 usava 2 conchas estampadas de aço, soldadas ao longo das emendas. Cada metade do receptor podia ser estampada a partir de chapa de aço em segundos, usando as prensas automotivas já existentes. O processo de soldagem aperfeiçoado para a construção de carrocerias gerava juntas mais fortes que os métodos tradicionais, eliminando horas de ajuste e acabamento cuidadosos. O custo total de fabricação do conjunto do receptor ficava em 2,50 rales contra os 15 rales do equivalente usinado da Thompson. O cano traseiro stock representou outro triunfo da função sobre a forma. Onde a Thompson exibia nogueira meticulosamente ajustada, que exigia madeira selecionada, usinagem precisa e acabamento manual. O T-20 usava uma armação telescópica de arame que colapsava de 29,8 polegadas para 22,8 polegadas. O projeto eliminou a necessidade de materiais caros, ao mesmo tempo em que oferecia portabilidade superior para tripulações de blindados e paraquedistas que precisavam de armas compactas em espaços confinados. Custo de fabricação: os 0,30 dólares por unidade contra os 8 reais das coronhas de madeira da Thompson. A inovação mais controversa de Hyde foi o sistema de segurança com tampa protetora Dust Cover Safety, que substituiu as complexas travas mecânicas da Thompson por uma simplicidade elegante: abra a tampa para disparar, feche-a para travar. O mecanismo protegia os componentes internos da arma e oferecia uma operação à prova de erros que não podia ser desengatada acidentalmente sob estresse. Oficiais tradicionais de armamentos viram nisso uma simplificação grosseira, mas Hyde compreendia que a eficácia em combate se sobrepunha à sofisticação mecânica.
O projeto do ferrolho Bolt revelou a compreensão mais profunda de Hyde sobre os requisitos do combate de infantaria. O pesado ferrolho do T-20 ciclava a 450 tiros por minuto, comparado aos mais de 700 tiros por minuto da Thompson. Os tradicionalistas militares interpretaram isso como desempenho inferior. Hyde, porém, estudara relatórios pós-combate da África do Norte e do Pacífico, que revelavam uma verdade crucial: menores taxas cíclicas significavam melhor conservação de munição e superior controlabilidade durante fogo sustentado. Soldados americanos estavam desperdiçando munição da Thompson devido a taxas cíclicas excessivas que tornavam o tiro preciso quase impossível. A ação fechada representou talvez a inovação mais premente de Hyde. Ao contrário do mecanismo exposto da Thompson, o ferrolho e as molas do T-20 permaneciam completamente enclausurados dentro do receptor. Terra, lama, areia e umidade, inimigos constantes do soldado de infantaria, não podiam penetrar a ação e causar atolamentos. Essa escolha de projeto provaria ser decisiva em ambientes que iam dos passos montanhosos da Itália às selvas do Pacífico. Quando o Aberdeen Proving Ground testou o T-20 em dezembro de 1942, os dados de desempenho contaram uma história inequívoca que transcendeu preconceitos estéticos. Em testes controlados com lama projetados para simular condições de combate da infantaria, a Thompson emperrava consistentemente após 50 tiros, exigindo limpeza imediata no campo para restaurar a função. O T-20 disparou 200 tiros, sem uma única falha sua ação enclausurada, mostrando-se imune às condições que derrotavam os projetos tradicionais. Os testes com areia revelaram diferenças de desempenho ainda mais dramáticas. A Thompson exigia limpeza a cada 100 tiros quando operada em condições desérticas, simuladas correspondendo exatamente aos relatos de campo das campanhas no norte da África, onde as forças americanas enfrentavam problemas de confiabilidade em ambientes severos, enquanto o T-20 continuava disparando por 500 tiros sem manutenção. Sua ação simples por blowback e mecanismo enclausurado demonstraram-se superiores ao desenho mais complexo, porém vulnerável da Thompson. Os testes em clima frio forneceram a vindicação final da abordagem de Hyde. Em temperaturas que simulavam as condições de inverno europeu, as múltiplas molas e o mecanismo complexo da Thompson começaram a falhar à medida que os lubrificantes espessavam e o metal se contraía. As menos numerosas peças móveis e o mecanismo simplificado do T-20 continuaram a funcionar de forma confiável, prenunciando seu sucesso eventual durante a Batalha das Ardenas. As estatísticas de confiabilidade foram esmagadoras em testes abrangentes, através de todas as condições ambientais. O T-20 alcançou uma taxa de funcionamento de 99,7%, comparada aos 86,3% da Thompson sob condições idênticas. A arma feia não era apenas mais barata, era comprovadamente mais fiável quando a vida dos soldados americanos dependia do funcionamento do armamento. Na véspera de Natal de 1942, o Departamento de Armamentos recomendou oficialmente a adopção do T-20 de Hyde como a submetralhadora dos Estados Unidos, calibre .45 M3. A análise final de custos justificou cada aspecto da abordagem radical de Hyde, dando os 8 Nales, 36 Dales, pela arma mais, e os 2,58 Ales pelo conjunto do ferrolho, custo total de fabrico de 20,94 mar menos da metade do preço da Thompson, simplificada ao mesmo tempo que demonstrava superior fiabilidade em todas as métricas de desempenho. A recomendação representou mais do que poupança, marcou uma mudança fundamental no pensamento militar americano, do tradicionalismo estético para o pragmatismo funcional. A arma feia de Hyde provara que a eficácia, e não a elegância, devia determinar a seleção do armamento. A questão passou a ser se os soldados americanos aceitariam uma arma que parecia uma ferramenta automóvel, mas se comportava como a submetralhadora mais fiável da história.
A General Motors Guide Lamp Division, em Anderson, Indiana, tinha passado a última década a aperfeiçoar a fabricação de faróis automóveis, o chão de fábrica, a zumbir com a coreografia precisa da produção automóvel em massa. Em janeiro de 1943, esse mesmo piso começou a sofrer a transformação industrial mais dramática da história da empresa. Ao retolar as linhas de montagem para produzir armas de guerra, a transição da iluminação para o armamento iria provar que a engenhosidade da indústria americana podia adaptar-se com velocidade estonteante quando a sobrevivência nacional estava em jogo. O desenho do M3 representou uma revolução de fabrico que confirmou todos os princípios que Frederick Sampson aprendera em 3 décadas de produção automóvel. Onde a Thompson exigia 21 peças usinadas que demandavam artífices qualificados e equipamento de precisão caro, o M3 precisava apenas de 3 componentes usinados. Todos os outros elementos podiam ser estampados, prensados, soldados, ou formados com as ferramentas e técnicas automotivas existentes. O receptor utilizava os mesmos métodos de soldadura, por pontos usados na construção de carroçarias, criando junções mais fortes e consistentes do que as técnicas tradicionais de armeiro, ao mesmo tempo que eliminava horas de acabamento manual. O desenho do carregador personificava a filosofia de fabrico das armas. Os carregadores da Thompson exigiam usinagem cuidadosa, tolerâncias precisas e montagem especializada, tornando cada unidade cara e demorada de produzir. O carregador do M3 era formado a partir de chapa metálica, usando prensas existentes, com dimensões controladas pelas matrizes de estampagem, em vez da habilidade individual do artesão. Os lábios de alimentação que guiam os cartuchos para a câmara eram formados durante a estampagem, eliminando o limar manual exigido pelos carregadores da Thompson. O tempo de fabrico por carregador caiu de 45 minutos para menos de 3 minutos. Mesmo as miras incorporavam um pensamento revolucionário sobre produção em massa. As miras da Thompson exigiam usinagem, ajuste cuidadoso e afinação individual durante a montagem. O M3 usava miras simples estampadas, que eram perfuradas à especificação final durante os testes de tiro, permitindo que cada arma fosse acertada rápida e precisamente sem enroscamentos caros de ajuste individual. A mira dianteira era um pino estampado, a traseira uma abertura estampada rústicas na aparência, mas funcionalmente superiores a desenhos mais elaborados que exigiam ajustes frequentes e manutenção constante. As estatísticas de produção vindas de Anderson contrariaram todas as suposições sobre fabrico de armamento. A Guide Lamp podia produzir 1.000 submetralhadoras M3 por dia, comparadas com 50 Thompson das fábricas de armas tradicionais. O tempo de configuração para mudar da produção de faróis para a fabricação de submetralhadoras levou exatamente 30 minutos, demonstrando a flexibilidade que as ferramentas automotivas proporcionavam. O tempo de formação dos trabalhadores caiu de 6 meses para a produção da Thompson, para 2 semanas na montagem do M3, já que os operários automóveis dominavam estampagem, soldadura e técnicas de linha de montagem. A utilização de materiais foi outro triunfo do desenho eficiente. Cada M3 requeria 3 192LB1, 6 kg de aço, comparado com 8 na 2LB3, 9 kg para uma Thompson, uma consideração crucial quando a América construía simultaneamente a maior marinha, força aérea e exército mecanizado do mundo. A redução no uso de material não resultou de construção mais fraca, mas de engenharia inteligente, que eliminou forças redundantes, mantendo a integridade funcional. Análises de tensões mostraram que o receptor estampado do M3 era em áreas críticas mais resistente que o equivalente usinado da Thompson, ao mesmo tempo que pesava significativamente menos. A primeira Grease Gun M3 saiu da linha de montagem de Anderson a 7 de maio de 1943, exatamente 7 meses e 3 semanas após a missão inicial de Hyde. A arma representava a consagração da capacidade industrial americana, algo que ia muito além da simples economia de custos.
Frederick Sampson observou a primeira arma sair da linha de montagem com a satisfação de um engenheiro que provava que as técnicas automotivas podiam produzir equipamento militar superior aos métodos tradicionais a uma fração do custo. Mas a revolução na manufatura estava prestes a enfrentar o obstáculo imóvel da cultura militar. Quando os primeiros carregamentos de submetralhadoras M3 chegaram aos campos de treinamento durante o verão de 1943, a recepção foi gelada tanto por soldados quanto por oficiais que haviam internalizado décadas de suposições sobre como uma verdadeira arma militar deveria parecer. O contraste com a Thompson era chocante, onde os soldados esperavam madeira polida e aço usinado, receberam metal estampado e soldas por pontos que pareciam grosseiras em comparação. O sargento William Morrison, da Escola de Infantaria de Fort Benning, resumiu a reação típica em seu relatório de treinamento. Parece barata nas mãos. Parece algo que você encontraria em uma garagem, não em um arsenal. Os rapazes estão chamando-a de grease gun, e não como elogio. O apelido pegou refletindo tanto a aparência utilitária da arma, quanto o ceticismo que gerava entre tropas acostumadas a associar qualidade com artesanato tradicional. Os oficiais superiores compartilhavam as preocupações estéticas dos subordinados, mas também abrigavam dúvidas institucionais mais profundas sobre substituir uma arma icônica por algo que parecia um produto industrial em massa. O coronel James Harrison, chefe de treinamento de armamento leve na Escola de Infantaria, expressou o sentimento predominante em seu relatório ao Departamento de Guerra. A M3 pode funcionar adequadamente, mas falha em inspirar confiança em nossos soldados. A eficácia militar depende não apenas da função mecânica, mas da fé do guerreiro em sua arma. Este substituto em metal estampado mina esse elemento psicológico crucial. As críticas iam além da aparência, abordando características de desempenho que refletiam diferenças filosóficas de design. A taxa de disparo de 450 tiros por minuto da M3 foi constantemente criticada como lenta em comparação aos mais de 700 da Thompson, apesar da escolha deliberada de Hyde para melhorar a precisão e economizar munição. A coronha de arame foi considerada frágil, embora fosse mais leve e compacta. O sistema de segurança simples foi classificado como rude, apesar de ser mais confiável e intuitivo. Instrutores reclamaram que os soldados precisavam de instrução adicional para superar a relutância inicial em confiar no design não convencional da M3. Relatórios de campo notaram que as tropas atiravam com mais precisão com a M3 devido à sua controlabilidade superior, mas muitos atribuíram a melhora a fatores externos, recusando-se a reconhecer as vantagens inerentes da arma. A barreira psicológica criada pela aparência da M3 mostrava-se mais difícil de superar do que os desafios técnicos que Hyde já resolvera com engenharia superior. A resistência institucional atingiu o auge quando vários oficiais seniores solicitaram formalmente que a produção da Thompson fosse retomada para manter os padrões militares americanos. Seus argumentos centravam-se no moral das tropas, no prestígio simbólico das armas e nos fatores intangíveis que contribuíam para a eficácia militar, além da função mecânica. Assim, a arma feia que resolvera a crise de produção americana enfrentava rejeição pela própria instituição, que fora criada para servir, criando uma crise de confiança que ameaçava minar todo o programa justo, quando as forças americanas se preparavam para as maiores operações anfíbias da história militar. A redenção da M3 não veio nos campos de treinamento controlados, mas no cadinho implacável do combate, onde os preconceitos estéticos evaporaram sob a pressão da funcionalidade vital. Em meados de 1944, as forças americanas descobriram que a arma feia de Hyde possuía qualidades que nenhum artesanato tradicional poderia igualar. As condições de batalha separaram a teoria da eficácia prática com brutal clareza. As tripulações de tanques foram as primeiras a adotar com entusiasmo o design revolucionário da M3, um entusiasmo nascido da familiaridade íntima com compartimentos de combate apertados,
onde cada centímetro de espaço importava. O comprimento de 32 polegadas da Thompson com a coronha estendida tornava manobrar dentro dos tanques Sherman e Stewart uma luta constante, especialmente quando as tripulações precisavam enfrentar a infantaria inimiga a curta distância em combates urbanos. A M3 com 29,8 polegadas de comprimento com a coronha estendida oferecia vantagens cruciais em espaços confinados, enquanto sua capacidade de retrair-se até 22,8 polegadas tornava o armazenamento e o uso rápido muito mais fáceis. O sargento Robert Hayes, comandante de um tanque M4 Sherman durante a campanha italiana, registrou as diferenças práticas em seu relatório pós-combate sobre a luta em torno do Monte Batalha. Tente girar uma Thompson dentro de uma torre de tanque quando a infantaria alemã se aproxima. A Grease Gun cabe onde a Tommy não entra. Ontem tive de enfrentar soldados alemães. A queima-roupa M3 me permitiu erguer e disparar minha arma enquanto meu municiador ainda lutava para posicionar a Thompson. A diferença de peso mostrou-se igualmente importante durante operações prolongadas. Com 8,2 libras contra mais de 10 da Thompson, a M3 reduzia o cansaço em patrulhas longas e combates estendidos. Paraquedistas que carregavam cada grama de equipamento nas costas perceberam rapidamente que 2 quilos a menos por arma multiplicados por toda uma unidade representavam uma vantagem tática significativa. O relatório oficial da 802ª Divisão Aerotransportada durante a Operação Market Garden observou que os pelotões equipados com M3 podiam levar mais munição e suprimentos médicos do que aqueles armados com a Thompson. Mas foi no Teatro do Pacífico que a M3 recebeu sua validação mais dramática, onde as condições ambientais que derrotavam as armas tradicionais revelaram a superior engenharia do projeto de Hyde. A umidade opressiva e a constante presença de água em Nova Guiné criavam um pesadelo de manutenção, com as unidades equipadas com Thompson lutando contra ferrugem e travamentos. O mecanismo exposto da Thompson exigia limpeza diária para evitar corrosão, um luxo raramente possível em operações prolongadas na selva, onde o contato com forças japonesas podia acontecer a qualquer momento. O diário de combate do cabo Anthony Rich dos fuzileiros navais em Bougainville capturou a dura realidade da confiabilidade das armas em ambiente tropical. Segundo dia, a Thompson começou a emperrar a cada poucos tiros. A umidade entra em tudo aqui. Peguei uma Grease Gun de um GI ferido, essa coisa disparava, não importava o que eu fizesse. 3 semanas, 800 tiros. Nunca limpei, nunca travou, nem quando a deixei cair num riacho durante a patrulha noturna. O mecanismo fechado que os oficiais de Aberdeen haviam inicialmente descartado como grosseiro provou-se decisivo em ambientes onde projetos tradicionais falhavam constantemente. O ferrolho e as molas da M3 permaneciam completamente protegidos contra a umidade e sujeira e detritos elementos que penetravam no mecanismo da Thompson, mesmo com manutenção cuidadosa. Relatórios de campo das operações no Pacífico registravam taxas de confiabilidade superiores a 95% para a M3, enquanto as da Thompson caíam abaixo de 70% em campanhas prolongadas na selva. A validação europeia veio durante o inverno brutal de 1944-45, quando a Batalha das Ardenas submeteu as armas americanas a um frio extremo, que revelou diferenças fundamentais entre abordagens tradicionais e inovadoras. Temperaturas abaixo de zero congelavam os mecanismos da Thompson, tornando-as inoperantes em momentos críticos, justamente quando as forças alemãs lançavam ataque surpresa contra as posições americanas. O soldado Michael Sullivan, da 2ª Divisão de Infantaria, descreveu a realidade do combate em uma carta para casa 23 de dezembro. Temperatura caiu a 15 graus negativos. Os alemães vieram antes do amanhecer. A Thompson de Johnson congelou. Não dava nem para puxar o ferrolho. Minha Grease Gun continuou roncando como se fosse verão na Geórgia. Aquela arma feia salvou todo o nosso pelotão naquela manhã. O mecanismo simples de recuo direto da M3 e seu menor número de peças móveis
provaram ser intrinsecamente superiores em condições de frio extremo. Enquanto o mecanismo complexo da Thompson exigia tolerâncias precisas que o clima frio comprometia a construção robusta e o funcionamento simplificado da M3 continuavam operando de forma confiável. O ferrolho pesado, que os críticos chamavam de lento, mostrou desempenho superior em baixas temperaturas, mantendo impulso suficiente para ciclar a ação quando mecanismos mais leves falhavam. Relatórios de inteligência alemães capturados durante a ofensiva das Ardenas identificavam especificamente as unidades americanas equipadas com a M3 como alvos prioritários, reconhecendo a eficácia da arma em combates corpo a corpo no inverno. Registros pós-ação da Wehrmacht anotavam: a Grease Gun americana é a mais perigosa em operações de limpeza de bunkers. Simples, confiável, sempre funcional mesmo no frio extremo quando outras armas falham. A transformação psicológica entre as tropas americanas acompanhou a consagração tática da arma. O ceticismo inicial deu lugar a um respeito relutante à medida que os soldados descobriam que a aparência sem glamour da M3 escondia um desempenho de campo superior. O apelido Grease Gun evoluiu de zombaria para afeição, à medida que as tropas aprenderam a confiar na filosofia de design revolucionária de Hyde. O sargento técnico David Chain, veterano das campanhas da Itália e da França, resumiu esse sentimento em seu registro de unidade. Começamos a chamá-la de Grease Gun por brincadeira. Parecia coisa de oficina, não de arsenal. Mas depois de 6 meses de combate, essa ferramenta de garagem trouxe mais de nós de volta para casa do que qualquer arma bonita jamais poderia. Função acima da forma é isso que mantém você vivo. Mas justamente quando a validação em campo consolidava a superioridade da M3, o desastre atingiu o programa por uma direção inesperada. Problemas de controle de qualidade surgiram no início de 1945, quando a rápida expansão da produção comprometeu os padrões que haviam tornado a arma confiável. Algumas M3 apresentavam molas de recuo fracas que causavam falhas de alimentação, enquanto outras sofriam quebra do ferrolho durante o disparo prolongado. Críticos que se opuseram ao programa desde o início aproveitaram essas falhas como prova de suas preferências estéticas e institucionais. A crise ameaçava destruir tudo o que Hyde conquistara por meio de engenharia superior e validação em combate. Ordens foram emitidas para suspender a produção da M3 e retomar a fabricação da Thompson. Apesar das evidências esmagadoras de combate a favor do novo design, a arma revolucionária de Hyde enfrentava o risco de cancelamento justo quando sua superioridade se tornava inegável, criando uma crise burocrática que decidiria se a doutrina americana de armas leves abraçaria a inovação funcional ou recuaria para o pensamento tradicional que priorizava a aparência sobre eficácia. A notícia que chegou ao escritório de Hyde em Dayton, em fevereiro de 1945, carregava uma ironia devastadora que encapsulava toda a saga da M3. A última submetralhadora Thompson saíra da linha de montagem da Savage Arms, encerrando a produção da arma mais icônica da América, não por obsolescência, mas por inviabilidade econômica. Depois de fabricar 1,5 milhão de Thompsons, a arma bela havia se tornado vítima de seu próprio custo, o mesmo fator que impulsionara o design revolucionário de Hyde. O desaparecimento da Thompson criou um vácuo que apenas a M3 podia preencher. Mas os problemas de qualidade ameaçavam destruir o programa no exato momento em que sua necessidade se tornava absoluta. Hyde e Frederick Sampson trabalharam com urgência metódica para identificar e eliminar as falhas de produção que os críticos exploravam para minar o projeto. A investigação revelou que a rápida expansão das instalações havia comprometido as especificações exatas do aço e as tensões das molas que garantiam a confiabilidade da arma. A solução incorporou a mesma filosofia de engenharia que havia criado a M3, simplicidade elegante, aplicada a problemas complexos. Melhores especificações de aço eliminaram as quebras do ferrolho, enquanto ajustes nas tensões das molas resolveram os problemas de alimentação que afetavam algumas unidades.
A versão aprimorada, a M3A1, introduzida em dezembro de 1944, corrigiu todas as falhas legítimas, mantendo as vantagens de custo e fabricação, que tornavam a produção em massa possível. A mudança mais visível foi a substituição da frágil alavanca de engatilhamento por um simples orifício no ferrolho, eliminando o componente mais suscetível a danos durante o manuseio em campo. Uma mira traseira mais robusta melhorou o potencial de precisão, sem deixar de ser fabricável com técnicas automotivas. O mais importante, protocolos rigorosos de controle de qualidade eliminaram a variação de padrões de fabricação que havia gerado problemas de confiabilidade em alguns lotes. Ao final da guerra, a comprovação estatística da abordagem de Hyde era esmagadora e incontestável. A produção total da M3 atingiu 666.694 unidades, representando uma economia de mais de 150 milhões de dólares em comparação à produção equivalente da Thompson. A taxa de confiabilidade nos testes finais chegou a 99,7%, superando até mesmo as projeções mais otimistas de Hyde. A arma, que fora desprezada como grosseira e pouco confiável, provou ser mais confiável do que qualquer submetralhadora da história americana. Mas a vindicação definitiva da M3 veio durante a Guerra da Coreia, quando as condições congelantes que derrotavam a maioria das armas revelaram a superioridade fundamental da filosofia de design de Hyde. O conflito serviu como exame final da eterna disputa entre função e forma. O frio extremo eliminou toda a consideração estética e expôs a pura eficácia mecânica. O soldado Bob Shine, da 2ª Divisão de Infantaria, experimentou essa superioridade no inverno durante a retirada de Seul, em janeiro de 1951. Sua unidade enfrentou forças chinesas em temperaturas abaixo de zero, onde a confiabilidade da arma se tornou questão de sobrevivência, não de preferência. Eu odiava essa arma quando a entregaram para mim em Fort Lewis. Começava o relato de Shine, mas naquela noite gelada foi ela que me manteve vivo. Shine mais tarde recordaria. Parecia sucata comparada às Thompsons que os caras carregavam nos filmes. Mas quando atacamos as posições chinesas em Wanju, minha Grease Gun disparou cada cartucho. O colega ao meu lado, com uma Thompson, travou depois de 10 tiros. Aquela arma feia me trouxe de volta para casa. Relatórios pós-combate do Exército Voluntário do Povo Chinês, capturados durante a ofensiva da primavera, mostravam que os soldados americanos armados com M3 eram deliberadamente visados, reconhecendo sua eficácia nos combates corpo a corpo, que caracterizaram grande parte da Guerra da Coreia. Avaliações de inteligência comunistas destacavam a confiabilidade da arma em condições que derrotavam outras armas leves, identificando unidades equipadas com M3 como ameaças prioritárias durante os assaltos de infantaria. A transformação da opinião militar americana acompanhou a consagração da arma em combate. O que começou como zombaria institucional evoluiu para respeito profissional, à medida que oficiais que inicialmente criticavam a aparência da M3 passaram a valorizar sua eficácia em campo. Em 1953, até as vozes mais tradicionais admitiam a arma feia de Hyde era mais confiável do que a bela Thompson que substituíra. O princípio que Hyde estabeleceu por meio da excelência em engenharia tornou-se doutrina e influenciou a aquisição militar americana por décadas. A função supera a forma. O suficientemente bom projetado corretamente vence o perfeito projetado errado. A eficácia, não a elegância, determina a escolha das armas. Conceitos revolucionários, quando Hyde os apresentou, tornaram-se sabedoria aceita, guiando tudo do desenvolvimento de armas leves a grandes sistemas bélicos. George Hyde morreu em 1963 com seu projeto revolucionário ainda em serviço no exército americano, sobrevivendo aos críticos que o haviam desprezado e aos preconceitos estéticos que quase impediram sua adoção. A M3 serviu através da Coreia do Vietnã e além acumulando um histórico de combate que confirmou cada aspecto da filosofia de Hyde e demonstrou o valor duradouro do pragmatismo de engenharia sobre o tradicionalismo institucional.
O legado da arma estendeu-se muito além do campo de batalha, abrangendo uma mudança fundamental no pensamento americano sobre eficácia militar. A Grease Gun provou que a inovação frequentemente parece feia a olhos treinados para a beleza convencional, que soluções revolucionárias frequentemente violam expectativas estabelecidas e que a verdadeira eficácia militar vem de armas que funcionam quando todas as outras falham, não de armas que impressionam em desfiles de tempo de paz. O capítulo final da história da M3 revelou uma verdade profunda sobre o caráter e a capacidade dos Estados Unidos, a nação que inicialmente rejeitara o projeto de Hyde por parecer grosseiro, acabou por abraçá-lo porque funcionava com confiabilidade. Os preconceitos estéticos que quase mataram o programa cederam lugar ao reconhecimento prático da superioridade técnica. A arma feia, tida como indigna dos soldados americanos, tornou-se a submetralhadora mais confiável de seu arsenal. Para os GIs que carregaram M3 por 3 guerras, a aparência da arma tornou-se irrelevante diante da sua confiabilidade. Eles aprenderam que beleza em equipamento militar não se mede por superfícies polidas ou pelo acabamento tradicional, mas pela capacidade de funcionar de forma consistente quando vidas estão em jogo. O design utilitário da Grease Gun representava a engenhosidade americana em sua forma mais pura, a capacidade de eliminar tudo o que é supérfluo, enquanto se preserva o essencial. No fim, a arma feia de George Hyde ensinou à América que a solução mais bela é aquela que funciona quando todas as outras falham. O princípio que ele estabeleceu por meio de paciência de engenheiro e validação em combate tornou-se um pilar da doutrina militar americana. Eficácia, não aparência, é o que define o verdadeiro valor. A Grease Gun M3 provou que às vezes o ato mais revolucionário é tornar algo simples o bastante para funcionar perfeitamente sempre quando realmente importa.